Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas e meus amados. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando aqui para gravar um vídeo falando sobre a adoração. Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido, deixado seu pedido de oração. Aleluia, que tem me ajudado a partilhar um pouquinho da palavra de Deus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos, amém? Amados, o que é adoração? Louvado seja Deus, aleluias, glórias a Jesus. Vou ajeitar aqui. Adoração, amados, é o ato supremo de reverenciar louvor e submissão a nosso Deus. Envolve não apenas a expressão verbal, glórias a Jesus, ou musical, mas também a entrega total da vida em obediência e devoção ao nosso Senhor. Adorar a Deus é reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas. Glórias a Jesus. A primeira vez que a gente vê a palavra, adorar na Bíblia Sagrada está no livro de Gênesis, glória a Jesus, Gênesis 22, 5. Livro de Gênesis, capítulo 22, 5. Quando Abraão ele se prepara para sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá. E ele diz aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, ele falando para os servos dele ficar ali, esperando ali ele com Isaque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles iam adorar ao Senhor. E logo mais eles voltariam, louvado seja Deus, Gênesis 22, 5. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. No Novo Testamento também fala muito, de adoração ao nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, em Mateus mesmo, Mateus 2:11, diz assim, a palavra do Senhor, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ali no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 2, a gente vê ali, louvado seja Deus, este versículo, aleluia, glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, o povo adorando ali, os magos ali, aqueles pastores ali que estavam no pasto, adorando, ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aí o versículo fala que entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, aqueles pastores que estavam ali no campo, se prostraram e adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe o menino Jesus com ouro, incenso e mirra. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O homem, ele foi criado, o ser humano, ele foi criado para louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da glória de Deus. Deus fez o homem para glorificar o Senhor. No seu estado original, o homem no seu estado original, ele gozava de plena comunhão com o Senhor e vivia como um adorador. O homem ele era obediente. O homem ele servia 24 horas ao Senhor, lá em Gênesis 2:15. Então, quando Deus ele cria o homem para o adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Só que aí vem a queda, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem ele peca, aleluia, louvado seja Deus.
E a queda da humanidade resultou na corrupção ali, né? Do desejo inato do homem de adorar a Deus. Quando o homem ele cai, aquele coração puro que o homem tinha, agora não é mais puro. O homem começa agora a, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ter desejos pecaminosos no coração. O homem fica egoísta, o homem fica soberbo, porque o pecado faz isso. O homem, ele vira um idólatra, ele se prostitui. Glórias a Jesus. O homem que adorava ao Senhor, agora ele não adora mais a Deus, porque o pecado afasta o homem do Senhor, o homem, né, de Deus. Então, com a queda ali, né, de Adão, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entra a corrupção, entra o pecado. Aí o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E aí o homem deixa de ser um verdadeiro adorador. Porque a serpente, quando ela chega, ela seduz Eva com a promessa de que ela e Adão, né, se tornaria como Deus, né? Então a serpente, ela planta a semente da rebelião, né, a Deus. Aquele homem que era perfeito, aquela mulher ali que foi criada, né, perfeita para adorar o Senhor, agora eles se tornam um rebelde. Por quê? Porque eles deram ouvido, Eva dá ouvido à serpente. Todos nós, né, sabemos da história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora o homem, por causa do pecado, começa, né, uma busca, né, insaciável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele quer preencher os desejos, né, do seu coração, os desejos ali pecaminosos que afastam o homem do Senhor. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele distorce, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo de perfeito que o Senhor, né, havia ensinado, então agora fica tudo distorcido, porque o pecado ele entra. Glória a Deus. Lá em Gênesis 3, 4 e versículo 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela diz, é claro, né, a serpente diz para eles, né, é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então ela planta ali, né, essa semente da rebelião ali no coração de Eva. Eva, ela se rebela, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o inimigo, ele é assim, ele vem usando a palavra de Deus para distorcer, né? Ele quer distorcer ali a verdade. Por isso que o Senhor, ele diz, cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, porque muitos vêm em nome do Senhor, mas eles não são adoradores. Eles são falsos mestres, falsos profetas, falsos adoradores, né? E o Senhor, ele diz, cuidado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então o inimigo, ele sempre vai usar a palavra de Deus, aleluia, uma verdade para falar uma inverdade. Ele sempre está usando a palavra do Senhor, né, e mentindo. Ele nunca fala a verdade. Então, ao desobedecer a Deus, o homem deixa de ser um adorador. Porque eles desobedecem ao Senhor ali no jardim e ele deixa de ser um adorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para ser agora um pecador. Então, quando Adão cai, cai também, né, a adoração a Deus. Não tem mais adoração. Aquele coração que era voltado o tempo todo para adorar o Senhor, agora não existe mais. Agora o coração de Adão está voltado aos seus desejos carnais. Então, o homem, né, quando ele se afasta de Deus, ele não é um homem completo, não é uma mulher completa.
Sem adoração, nós não somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Uma pessoa completa. Sem adoração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estamos afastados de Deus, porque Deus, ele ama o louvor. Então, quando um homem ou uma mulher ela serve a Deus, qual é a alegria maior das nossas vidas? É a meditação da palavra do Senhor, o louvor, oração, intercessão, súplica, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora estamos com os nossos olhos abertos, buscando a luz, buscando nos aproximarmos mais do Senhor, sermos verdadeiramente adoradores. Louvado seja Deus, adoradores que o adoram o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluias. Lá em Gênesis 3, 8, 9, também fala que quando soprava a brisa, né, ao entardecer, o homem e sua mulher ouvia a voz do Senhor. Eles ouviam. E nesse dia, quando eles ouviram a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, caminhando pelo jardim que o Senhor havia preparado ali para Adão e Eva, eles se esconderam do Senhor entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O interessante que eu acho aqui é que o Senhor ele poderia ter chamado Eva, né? Porque Eva foi quem primeiro deu ouvido à serpente. Só que o Senhor chamou o homem. Por que o Senhor chamou Adão? Adão, ele é o cabeça, ele é as primícias, né, ali. Louvado seja Deus, é o cabeça. Deus havia entregado a responsabilidade na mão de Adão, mas Adão não vigiou. Adão, ele deu ouvidos, aleluia, a Eva. Era para ele estar atento ao jardim. Quantas famílias hoje, quantos pais andam desatentos nos seus lares? Bota qualquer pessoa dentro de casa, não vigia com as palavras, né? Xinga, fala palavrão, amaldiçoa, sendo que ele é o cabeça. Qualquer palavra que ele falar ali, que ele proferir ali dentro do lar dele, que é para ser um jardim fechado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os demônios vão achar uma porta de legalidade para entrar. E uma vez que o inimigo ele acha uma legalidade, a verdadeira adoração vai saindo. Porque a pessoa que não falava palavrão começa a falar, o filho vê o pai falar, ele vai falar, a filha ouve a mãe falar, ela vai falar. Quantos pais hoje têm deixado a desejar no meio da sua família? Quantos filhos, né, eles têm, né? Ontem foi o dia dos pais. Louvado seja Deus, tem pais maravilhosos, mas tem pais muito irresponsáveis, que não ensina o caminho do Senhor ao seu filho, nunca ensinou o que é o verdadeiro, ser um verdadeiro adorador, nunca ensinou o Pai Nosso, nunca deu um conselho bom. O filho olha e vê ele chegar bêbado, espancando a sua mãe. Chega de noite, não tem um café, não tem um pão. Meio-dia não tem um almoço, mas ele está na porta de bar. Está cheio de amigos, entre aspas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os filhos têm saudade do seu pai. Têm saudade de ter aquele pai ali dentro de casa, né, presente. Aquele pai que abraça, que beije, que brinque, que cante, que corra com seu filho, né? Que verdadeiramente faça o seu papel paternal. Quantos filhos têm se sentido só? Quantas esposas têm se sentido só? Quantos lares não têm a presença ali do pai, né? Daquele cabeça ali dentro de casa? O que tem ali é um espancador, um estúpido, né? Um homem tão ignorante, tão insensível. E os filhos sofrem, a esposa sofre, né? Porque não tem uma adoração dentro daquela casa, né? Ninguém adora ao Senhor, ninguém serve a Deus, não conhece o Deus verdadeiro, porque o pai ele é responsável pelo caminho do seu filho, ele é responsável
ensinar qual Deus o seu filho deve adorar, buscar, se entregar, reverenciar. Quantos têm, né, deixado a desejar? Né? E Adão estava ali, e Adão ele se afastou do Senhor, porque ele deu ouvido a Eva. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava distraído. Louvado seja Deus. Então, sem adoração, o homem ele, né, está escondido na onde? No pecado. No pecado. E o único que pode libertar o homem do pecado é Deus. Então, quando Adão ele peca, ele se esconde de Deus. A confiança que Adão tinha ali em Deus virou o quê? Medo. Quantos filhos têm medo do seu pai e não têm confiança? Quantas esposas têm medo do seu esposo e não têm confiança, não têm diálogo? Né? E nas famílias tem que haver confiança. Tem que haver, a casa da gente tem que ser um altar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Tem que ser um altar. Quantos têm faltado? Até em famílias que se diz servir ao Senhor. Tem faltado esse altar. Tem faltado o Deus verdadeiro. Porque os pais, muitos se afastaram e outros não buscam o Senhor. E o pecado toma conta, porque quando não há uma adoração, quando não servimos a Deus, quem reina é o pecado. Quem reina é os desejos carnais. Quem reina é as nossas vontades. O nosso achismo. E aí tem brigas, divórcio, separação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não há uma libertação. Porque não busca a Deus, então não há libertação. Então, a ausência de adoração a Deus, né, porque só há um Deus verdadeiro, deixa um vazio dentro do homem. E esse vazio na alma humana, ninguém pode preencher. Só Deus pode preencher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém preenche o vazio dentro do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, uma pessoa que ela está em pecado, uma pessoa que vive, né, no pecado, que não reconhece que é um pecador e não faz uma aliança com o Senhor Jesus, elas estão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, constantemente em busca de satisfações, aleluia, procurando coisas para substituir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aquele vazio que tem dentro do coração. Então, o pecado, amados, ele sempre vai desvirtuar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa devoção. Sempre vai desviar o nosso coração para onde? Para a idolatria, para objetos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ideias. Em lugar de adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa sempre vai estar procurando coisas para colocar ali no lugar de Deus. No nosso coração, procurando coisas para preencher o coração, no lugar ali que é para ser do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 1, 21 e 23, amados, diz que, porquanto, tendo conhecido a Deus, né, porque os homens sabem que Deus existe, né, sabem que Deus é verdadeiro, sabem que tudo foi feito pelo Senhor, tudo glorifica a Deus, toda a criação de Deus glorifica ao Senhor. Mas eles não glorificaram a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não glorificaram a Deus. Louvado seja Deus. Não quiseram fazer uma aliança com o Senhor. Nem deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo, sábios tornamos, aleluia, dizendo ser sábio, né? Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está em Romanos, né? Está em Romanos 1, 21 e 23. Então, os homens amaram mais as trevas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do que a luz.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, quando o homem ele está no pecado, ele não busca a Deus. Ele não busca, porque quem reina ali é o pecado. Mas quando o homem ou a mulher ela se volta para Deus, mesmo nas suas fraquezas, ela luta para ser um verdadeiro adorador. Ela sempre está buscando ao Senhor, reconhecendo as suas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre está rendido, com o coração rendido diante do Senhor, o coração aquebrantado, humilhado diante de Deus. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, quando o homem se aparta de Deus, ele vira o quê? Um idólatra. Quando Deus ele fala de prostituição, aleluia, louvado seja Deus, entre o homem e Deus, muitas das vezes ele não está falando ali daquele homem que está ali, né, se prostituindo com uma mulher, mas ele tá falando mais sobre eles, né, quando deixaram o Senhor, foram adorar a ídolos, feitos por mão de homem. Foram adorar deuses estranhos que eles mesmos criaram, fizeram da pedra, fizeram de uma árvore. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No Salmo 115, 3:8 diz assim: nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emite som. Aqueles que fazem ídolos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Aquele que se prostra diante de um ídolo, né? Quantos têm feito de cantor, ídolo, né? Quantos tem um cachorro idolatra, né? Então, quando a pessoa se prostra a um ídolo, se torna igual a ele, cego, mudo e surdo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem boca, mas não vai falar, olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, gargantas, mas não emitem som. Então, aqueles que fazem ídolo e neles confia, são exatamente igual a eles. É a palavra do Senhor quem está dizendo no Salmo 115, 3:8, amados. Glórias a Jesus, aleluia. Então, em Êxodo 23, no verso 5, diz: não tem outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus, sou um Deus zeloso. Então, Deus ele fica irado quando vê uma pessoa idolatrando. Idolatrando irmão, idolatrando pastor, idolatrando filho, idolatrando uma imagem, né, de madeira, de pedra. Né? Então, Deus ele não gosta, ele fica irado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Lá em Lucas 4:8, Jesus, né, também ele responde ali, dizendo: adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, a adoração é somente para o Senhor. Aleluia. Então, é para adorar somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, né, muitas das vezes, aleluia, na nossa vida cotidiana, nós encontramos muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Muitas pessoas idolatrando. Aleluia. E a idolatria afasta a pessoa do Senhor. Então, lá também em 1 Coríntios 10, 19 e 20 diz assim: então, o que estou tentando dizer, né? Paulo querendo falar que ele diz assim: então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolo tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Né? Eles faziam muitas festas ali para os deuses pagãos,
E Paulo, ele chega ali, né, com esta palavra dura, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz: a comida que vocês estão fazendo, tudo aí que vocês estão fazendo, é oferecida a ídolo. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele diz: tem alguma importância? A ídolo, né, tem alguma importância? Ele diz: ou que os ídolos são deuses de verdade. Então, nem tem importância, nem os ídolos são deuses de verdade. De maneira nenhuma estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônio e não a Deus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: eu não quero que vocês tenham parte com o demônio. Porque o que eles estavam fazendo ali, aquelas comidas ali eram sacrificadas a demônios e não ao Senhor. E Paulo chega ali alertando, abrindo os olhos daquele povo. Ele diz: eu não quero que vocês tenham parte com os demônios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque tudo que eles faziam ali era consagrado. Por isso o crente não pode estar sentado em qualquer mesa, e comendo em tudo quanto é lugar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então Paulo, ele chega alertando ao povo, aleluia. Então ele chega e faz uma pergunta, ele diz: então, o que eu estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolo tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma, né? Os ídolos não são deuses de verdade. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus, né? Então ele é bem claro: não quero que vocês tenham parte com demônios. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, devemos nos afastar, né, de tudo aquilo que nos separa do amor de Deus. Uma vez que entendemos que o homem, no pecado, né, tornou-se um idólatra, que permanente tenta preencher o vazio da sua alma com coisas que não pode satisfazê-lo, né, a gente percebe que o propósito da redenção, aleluia, é devolver ao homem a sua condição de adorador. Porque o Senhor, né, nós somos alcançados pela graça de Deus. A graça do Senhor nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. É por isso que temos que fazermos uma aliança com o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, todo o tempo que Jesus esteve, né, ali com os homens, com os discípulos, Jesus, ele sempre falou que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura, amados, ele procura verdadeiros. Então, se ele procura, é porque tem um falso. Se ele procura, é porque alguém pode dar uma adoração ao Senhor que não seja adoração. Ou possa estar ali com o joelho dobrado, mas não está adorando. Jesus disse no livro ali do profeta Isaías, ele diz, né? E Jeremias também ele fala que muitos adoram ao Senhor, mas adoram de lábios, porque o coração, né, está longe do Senhor. Então são adoradores de lábios, né? Então Deus, ele procura verdadeiros adoradores, amados. Eu peço que deixe o seu joinha, amados. Se sentir de Deus, se inscreva, compartilhe. É um vídeo de estudo, amados. É por isso que é um pouquinho comprido. Em João 4, 23, 24, ele diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então chegou o tempo, a hora agora de nós adorarmos, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Aleluia. Então, amados, por que que o homem no pecado ele não pode adorar a Deus? Porque ele está morto. Não pode adorar a Deus em espírito, né? No caso, o homem no pecado ele não pode adorar a Deus em espírito. Porque ele está morto nos seus pecados, nos deleites do seu pecado.
Colossenses 2,13, Jesus diz assim, Paulo diz assim, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2,13. Paulo falando ali ao povo que eles estavam mortos por causa dos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Eles não podem, né, uma pessoa que não tem uma aliança com Jesus, né, que permanece no pecado, não pode adorar, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em espírito e em verdade, porque o pecado, né, o aprisionou na mentira de quem? Do diabo, do inimigo. Então, a pessoa ela está aprisionada ali no pecado, né? Pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Está Romanos 1:25. Né? Os homens deixaram de amar a Deus, né? Para amar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então o homem ele só pode se tornar um adorador mediante a obra da redenção do Senhor. Mediante a obra de redenção, porque a graça do Senhor é quem nos alcança e nos liberta do pecado, da condenação e da morte. Né? Então Jesus ele morreu para transformar pecadores em verdadeiros adoradores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus ele conhece, né? Aleluia, a raiz do problema, né? Do que está no coração ali do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no coração sujo, cheio de idolatria, de pecado. Aleluia. Jeremias 17:17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Jeremias, amados, 17. Deixa eu pegar aqui. 17 diz assim. Não me sejas, Jeremias 17, não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Não me seja por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele é o nosso refúgio. Deus, ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora, né, da nossa angústia. Romanos 3, 10, 12 diz, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então, amados, se hoje nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, servindo a Deus, é porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. Aleluia, e nos deu vitória, amado. Porque sem a graça do Senhor, ninguém, amados, conseguia adorar o Senhor. Louvado seja Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Não tinha nenhum, mas Jesus, né? Através da maravilhosa obra feita ali naquela cruz do Calvário, ele nos alcançou. Estávamos todos mortos ali nos nossos pecados, mas através da graça do Senhor, a misericórdia de Deus nos alcançou, através do sacrifício de Jesus feito naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, somente Deus pode nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Efésios 2:5 diz, mesmo estando nós mortos em nossos deleites, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então é pela graça de Cristo que nós somos salvos. Nós estávamos mortos, mas a graça nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então,
Em Hebreus 10, 19 e 20 também diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Então, Jesus naquela obra, na obra que ele fez ali na cruz do Calvário, de redenção, ele nos redimiu. Hoje nós temos livre acesso, ao Pai. Podemos, adorar o Senhor em qualquer lugar que a gente esteja. Eu não preciso estar dentro de um templo feito por mão de homem, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então eu posso adorar a Ele, ao Senhor, aonde eu estiver, eu posso adorar o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, ao Jesus morrer na cruz do Calvário, ele levantou uma nova geração de adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não se trata de religião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse aparelho está sacudindo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, louvado seja Deus, aleluia. Aqui em Romanos 12, 1, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhe que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, aleluia, do tipo que Deus considere agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo ao Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os versículos estão aqui, vocês podem procurar, louvado seja Deus aí na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós adoramos a Deus mediante o sacrifício, de Jesus feito naquela cruz, aleluia. O cristão não precisa sacrificar animal, subir escadaria, acender vela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, flagelar o seu corpo, aleluia, porque Cristo já ofereceu, aleluia, o sacrifício suficiente que nos torna aceitável a Deus. Então, o sacrifício que oferecemos agora é espiritual, reconhecendo, a misericórdia que nos foi dada e louvando a Deus com, aleluia, inteiro, coração. Então, Hebreus 13, 15 diz: por meio dele, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Haverá um dia que todos vão ter que confessar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que só Jesus Cristo, é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Filipenses 2,17 diz assim: contudo me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, aleluia, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Paulo aqui falando aos filipenses. E quero que todos vocês participem dessa alegria, Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Paulo, ele tinha prazer, em adorar ao Senhor. Foi um verdadeiro, adorador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 4,18 diz assim: no momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram para Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave em oferta aceitável e agradável a Deus. Paulo, o apóstolo, ele adorava ao Senhor em tudo, irmão, nas ofertas, com a vida dele, no caminhar, no deitar, no levantar. Ele era um verdadeiro, adorador. 1 Coríntios 10, 31, Paulo ele também diz: portanto, que vocês comam, que bebam, que façam qualquer outra coisa, faça
para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos em nossa vida é adorando ao Senhor. O nosso corpo, ele deve adorar ao Senhor, aleluia, todo o dia, aleluia, que o Senhor nos dá. Aonde estivermos, devemos adorar o Senhor. Adorar com as mãos, né, com a obra das nossas mãos, fruto das nossas mãos, aonde colocamos a planta do nosso pé, o que olhamos, o que comemos, o que ouvimos, o que falamos, né, devemos adorar o Senhor. Todo o nosso corpo, né, deve dar louvor, né, e glória a Deus nas nossas atitudes, ações, nossos pensamentos, tudo tem que ser louvável diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E João, né, 1 João, ele diz, filhinho, afastem-se dos ídolos. Então, amados, 1 João 5, 21, não devemos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o tempo todo, né, estar fugindo da aparência do mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo ele diz assim, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, né, aquele povo ali, né, comentava, né, que aquele povo havia abandonado, né, os ídolos, estavam dando testemunho, e Paulo estava feliz com a obra da redenção que Deus estava fazendo ali, através da pessoa de Jesus Cristo, ali na vida de Paulo, né, onde Paulo passava, aleluia, através da sua vida, de tudo que ele fazia, glorificava o nome do Senhor, exaltava o nome do Senhor, e almas se rendiam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus e, né, louvado seja Deus para finalizar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluias. Apocalipse 15, 4 diz assim, quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus feitos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 4. Glória a Deus, aleluia. Então, essa mensagem, né, que eu deixo para os irmãos, é um vídeo longo, porque é um vídeo de adoração, de estudo. Louvado seja Deus, aleluia. Peço a vocês que deixem seu joinha, se sentirem de Deus, se inscreva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, compartilhe. Vamos juntos, né, fazermos a obra do Senhor, semearmos a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, por onde nós passarmos, que nós venhamos dar fruto, que nós venhamos sermos luz e sal da terra. Que as nossas palavras sejam temperadas, que elas glorifiquem o nome do Eterno. Não vamos deixar, aleluia, que venha mais escândalo. São tanto escândalo, né? Vamos servir verdadeiramente ao Senhor, glorificando a Deus, né? Em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos.